Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo para disponibilizar para os irmãos que ainda não podem estar nos cultos presenciais as mensagens para o seu culto aí na sua casa nesse domingo, dia 26 de abril, manhã e noite. Então você vai escolher um hino e você vai cantar o hino de sua preferência. Você também vai aí fazer a sua oração. Na sua oração você pode incluir orar pelos enfermos, orar pelos desempregados, orar pela economia do nosso país, né? Que possa suportar e possa se recuperar para o bem de todos. Você pode orar pelas igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira, incluindo a nossa situação espiritual, os nossos membros, a nossa situação financeira, e também orando por conversões, principalmente as conversões dos nossos familiares. Você pode orar pelas nossas instituições, a Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e suas instituições. Você pode orar pelos missionários e mais uma série de outros motivos que você pode pensar por si mesmo para fazer parte do seu momento de oração, no seu culto aí na sua casa. Então, logo após esse pequeno momento, essa pequena introdução, você vai ficar com a mensagem da palavra do Senhor. E que Deus edifique a sua vida. Quero iniciar desejando a todos os amados irmãos a presença da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós ainda estamos em abril, o ano é 2020, ano da pandemia que fez o mundo parar, e por causa da pandemia nós não pudemos realizar tudo que normalmente nós realizamos neste mês, muito especialmente o culto da ressurreição e o culto da Páscoa, onde nós celebramos a Cristo, a nossa Páscoa. E como ainda nós estamos em abril, eu quero falar nessa oportunidade sobre o Calvário. E para isso eu quero ler para os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 24, que diz assim: Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo:
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Um sinal de lamentação, né? Agora eu quero ler para os irmãos a seguinte história. É a história de uma águia gigantesca nas montanhas da Escócia. Certo dia, essa águia baixou a um quintal onde se achava uma criancinha de berço. E ela tomou o pequenino e subiu, até que, afinal, depositou o pobrezinho à borda de um rochedo. A mãe estava como louca. Toda a vila ficou espantada com aquilo, horrorizada. E dirigiram-se para o pé do rochedo, discutindo ali uma maneira de poder alcançar a criança. E um musculoso marinheiro declarou: eu hei de apanhá-la. E pôs-se a subir pelo rochedo. Porém, mal começou, ele teve que voltar, não conseguiu. Então um rústico montanhês, acostumado a subir as montanhas, disse: eu a trarei. E subiu, mas não pôde avançar mais. Teve que retornar, teve que voltar. Aproximou-se daquela montanha uma camponesa que, vencendo toda a resistência dos que a procuravam deter, impedir, empreendeu a grande subida. E ela subiu, mais e mais, até que chegou, afinal, ao pé da criança. Descendo, então, pouco a pouco, chegando a salvo lá embaixo, juntamente com a criança. Por que será que o marinheiro e o montanhês não haviam sido capazes de alcançar a criança e aquela simples camponesa pôde fazê-lo? É porque aquela mulher era a mãe do menino. Agora veja, meus irmãos, o que nós lemos em Isaías 49, a partir do verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria,
que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, o Senhor nos ama, e nos ama mais do que uma mãe ama a seu filhinho, de peito ainda, quem ela amamenta. E a prova disso, meus irmãos, nós a temos no fato de ele ter deixado a sua glória, descido até nós e ido ao Calvário. Mas o que foi o Calvário? Vamos ver, vamos analisar o que foi o Calvário, tomando como base o nosso texto inicial, Lucas capítulo 23, que lemos a partir do verso 24 até o verso 48. E nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos, nós vemos que o Calvário foi o lugar da execução. Nós lemos aí no verso de número 32 que Jesus foi que conduziram juntamente com ele dois malfeitores, outros dois que eram malfeitores, com a finalidade, com o objetivo de serem mortos juntamente com Jesus. Então o nosso Senhor foi pendurado entre dois malfeitores, no meio, como se fosse o maior deles. O Calvário foi o lugar da execução de Jesus. Ali no Calvário ele levou sobre si o nosso pecado, o pecado de todos os homens. Vemos aí pelo texto, meus irmãos, também que o Calvário foi o lugar de desonra, da maior desonra e da maior vergonha. Está nos versos 35 a 37. Diz aí que o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Falavam com desdém: olha, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também até os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E Jesus, meus irmãos, suportou toda essa afronta, toda essa desonra, toda essa vergonha, por amor a você e a mim. Mas o Calvário também, meus irmãos, foi o lugar da compaixão, porque ali no Calvário, além de Jesus ter ido ali por nossa causa, além de Jesus estar morrendo ali por nós, ali um pouco antes de morrer, crucificado, ele olha, ele observa aquelas pessoas que o estavam crucificando, aquela multidão que estava ali apoiando aquela crucificação, e ele faz uma oração de compaixão, porque ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Calvário também, meus irmãos, foi o lugar do testemunho, porque no verso 38 nós lemos que por cima de Jesus foi colocado um título, talvez uma placa, com o título em letras gregas e romanas e hebraicas. E esse título dizia, nessas três línguas: este é o rei dos judeus. Obviamente que eles colocaram aquilo ali com o objetivo de escarnecer, com o objetivo de dizer: olha, nós estamos crucificando aquele que é o rei dos judeus. Mas mal sabiam eles que com essas palavras eles estavam dando um testemunho acerca daquilo que Jesus Cristo realmente é, o rei dos judeus, e não apenas o rei dos judeus, mas o rei de todos nós, o rei de todos aqueles que creem nele, o rei de todos aqueles que têm fé nele. Mas o Calvário também, meus irmãos, foi um lugar de milagres singulares, porque nos versos 44 e 45 nós lemos que, sendo já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra. Por volta do meio-dia houve trevas em toda a terra, e essas trevas permaneceram até a hora nona. O sol se escureceu e o véu do templo
se rasgou ao meio, e um outro evangelho nos dá conta de que ele rasgou de cima para baixo. O Calvário também, meus irmãos, foi o lugar da vitória. Foi o lugar da morte, mas foi o lugar da vitória. No verso 46, meus irmãos, nós lemos que, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E em Colossenses capítulo 2, versos 14 a 15, meus irmãos, nós lemos, o apóstolo Paulo nos dá conta de que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós. Como ele fez isso? Cravando-a na cruz. Cruz, lugar de vitória. Jesus não foi derrotado na cruz, Jesus foi vitorioso na cruz, porque a cruz era necessária para efetuar aquilo que ele veio efetuar por nós. E também Paulo continua dizendo que, despojando ele os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E também, meus irmãos, o Calvário foi o lugar da salvação. Nos versos 40 a 43, nós lemos, meus irmãos, que um dos ladrões, respondendo ao escárnio do outro, ele diz: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem, aquele ladrão que foi salvo ali, meus irmãos, ele representa a mim, ele representa a você, ele representa todo aquele que se rende a Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que vê nesse sacrifício de Jesus o plano de Deus para a nossa salvação e aceita isso e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Nós também estaremos com Ele no paraíso. E eu concluo, meus irmãos, essa reflexão, esta mensagem, com a seguinte história. A história de um garoto que estava preso entre as engrenagens de uma ponte elevadiça e um transatlântico carregando centenas de passageiros estava se aproximando rapidamente. O pai do menino era o operador da ponte e ele não tinha se dado conta do desaparecimento do seu filho até este momento. Em pânico, então, ele saiu à procura de seu filho e somente o achou inconsciente ali entre duas alavancas que levantavam a ponte para dar passagem aos navios. Ele caiu ali enquanto brincava. O pai agora estava com muito medo diante das alternativas que ele tinha à sua frente. O transatlântico, que não parava de se aproximar, com centenas de vidas a bordo, com o choque, iria matar a todos se a ponte não fosse elevada. E o seu filho, caído na caixa de engrenagem, seria instantaneamente esmagado se o botão que aciona a ponte fosse ligado. Com toda a sua força, aquele pai tentou baixar o seu braço para retirar a criança rapidamente dali para um lugar seguro. O tempo estava se esgotando. Ele simplesmente não conseguia alcançar o garoto. Lágrimas desciam incessantemente do seu rosto, juntamente com o pressentimento de que ninguém iria socorrê-los. E a mágoa tomava por completo o seu coração. Ele fez uma última tentativa, mas de nada adiantou. A única coisa que o pai ouvia eram as vozes e as altas gargalhadas das pessoas que se divertiam no transatlântico, que se aproximavam cada vez mais, crendo que a ponte, que no momento certo, iria se levantar. A aterrorizante decisão tem de ser tomada imediatamente. Irá o seu amado filho viver? Ou irão aqueles farristas desconhecidos viver? Com apenas alguns segundos para a decisão final, ele sabe que, seja ela qual for,
terá de viver com isso pelo resto da sua vida. Lágrimas de lamento transbordam nos olhos deste pai, que agora via todas aquelas pessoas desconhecidas passarem abaixo dele. Elas estavam rindo como se nada tivesse acontecido, completamente sem saber que o solitário homem acima deles tinha poupado as suas vidas pelo sacrifício da vida de seu próprio filho. Elas nunca se deram conta do amor que lhes foi mostrado naquele dia. João 3,16, meus irmãos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para a nossa salvação, para nos salvar, Deus deu o seu Filho unigênito. Deus ajude, meus irmãos, e que nós saibamos reconhecer esse tão grande amor que Deus tem por nós. Amém.